Olá, está começando mais um vídeo, meu nome é Bruno Haddad. Hoje nós vamos falar do livro do James Sire, Hábitos da Mente, a vida intelectual como um chamado cristão. Eu acabei de terminar de ler esse livro e resolvi gravar um vídeo trazendo 5 pontos interessantes que me chamaram a atenção desse livro, mas com certeza ele é um livro bem extenso, tem 300 e poucas páginas, vale a pena você ler. Então vou trazer aqui só para dar um gostinho, para ver se faz sentido, para ver se você gosta. Se você já leu esse livro, comente aqui também alguma coisa que te chamou atenção, porque cada pessoa tem uma perspectiva diferente daquilo que chama atenção para ela. E isso tem a ver num dos pontos que eu vou trazer aqui, que é a correlação de coisas que a gente já sabe com coisas que a gente aprende novamente. Então, beleza, já deixa seu like e bora pro vídeo. O primeiro ponto é silêncio e solitude. Ele comenta como é importante a gente ter o hábito de passar mais tempo em silêncio, porque o silêncio faz com que a gente desenvolva, com que as ideias surjam. Então, quando você está trabalhando em alguma coisa, é muito importante você ter momentos de silêncio. Também ele comenta como é importante na hora da leitura, na hora de você estar estudando, você ter silêncio também, porque o silêncio, quando você está escutando uma música, às vezes você dá atenção para a letra da música, você começa a trazer uma emoção na hora que você está estudando, e isso pode atrapalhar e fazer com que você não tenha foco no objetivo principal, que é da leitura e do estudo. Então também, se você está num lugar, na sua casa, aí tem pessoas falando, tem obra, principalmente eu aqui que eu estou passando por um momento que tem obra aqui no lado, se torna mais difícil estudar. Então, ele diz que você pode criar algumas estratégias, barulhos assim. No meu caso, eu uso essa estratégia. Eu uso um abafador, que às vezes ajuda quando é barulhos assim mais baixinhos, e já me ajuda. E eu coloco um som, frequência para estudo, que é uma onda sonora que você não precisa se concentrar na onda sonora, porque é um barulho que faz só um barulhinho assim, e isso vai fazendo você se concentrar mais. Ou você pode colocar músicas instrumentais baixinho, que isso também vai fazer não você se concentrar na música, porque é uma frequência ali que não vai te atrapalhar, não vai fazer te chamar atenção para a letra da música. Beleza, então solitude para você desenvolver ideias e concentração na hora de estudo e leitura, ter um ambiente silencioso, em 2 aspectos, desenvolver ideias e estudar, para você aprimorar suas ideias que você vai construir no momento de solitude. Basicamente, uma coisa puxa a outra. Número 2, comparação de ideias. É aí que eu falo que, como é importante para cada pessoa, na hora que vai desenvolver uma leitura, pontos diferentes para determinadas pessoas pode ser que chame mais atenção. Então, por exemplo, a comparação de ideias me chamou atenção. Pode ser que você não seja atraído pelo fato de a comparação de ideias ser bom para melhorar aquilo que você faz. Você talvez tenha se interessado por outros tópicos. E por que isso acontece? Se você já chegou a ver e estudar determinado assunto, o que acontece? Você vai correlacionando aquilo que você já estudou, aquilo que você já viu, com algo que você está construindo novo. Então, se isso correlaciona, você vai criando conexões na sua mente e isso se torna mais fácil de você aprender. Por isso que quando você estuda algo focado em algum assunto, de certa forma até é melhor, porque você vai criando associações e vai desenvolvendo, vai ficando mais fácil para você entender daquele assunto, explicar daquele assunto, criar artigos, falar, vai se tornando cada vez mais fácil, porque a gente aprende muito mais fácil por associações. Então, se leu sobre carros de corrida. Então, você vai estudar agora sobre motores de carros, você já vai associar o carro. Então, fica muito mais fácil você criar conexões. Então, aí, a comparação de ideias é muito importante. Você cria relações entre o que aprende e o que você já sabe. Número 3, descanso. O descanso é muito importante. Descanso e treino. Ele fala que você fazer pelo menos 30 minutos de exercícios físicos faz com que você desenvolva muito melhor a sua mente.
E o descanso, porque pensa, se você tem uma rotina de estudo, de leituras, como que você vai ficar sempre capotando assim na cadeira, você não vai conseguir se concentrar em nada? Então é muito mais complicado uma pessoa cansada e também que não desenvolva essa parte de exercícios. Exercício é algo que é clichê, mas eu gosto de reforçar aqui, porque eu sei que é uma dificuldade de bastante gente não conseguir fazer exercício. Eu comecei fazendo exercício todos os dias, sempre comecei assim devagarzinho e fui vendo e fui testando aquilo que dava mais certo para mim. Hoje eu gosto de fazer CrossFit, mas eu comecei fazendo esses 30 minutinhos de caminhada e dava muito bem, eu cumpri a missão. Número 4, ação e santidade. Então ele fala que os intelectuais cristãos são aquele cuja a vida intelectual é vivida para a glória de Deus. Então, por que a gente estuda? Por que a gente se dedica? Porque a gente tem que viver aquilo que estuda e se dedica. Nada adianta você viver estudando, lendo a Bíblia, se matando e não começar a executar, a agir. Então, de nada adianta. A gente é discípulo de Jesus, ou seja, a gente é aluno. Então, como aluno, a gente precisa colocar em prática todas as coisas que Jesus vem nos ensinando aos pouquinhos. Lógico que tem coisas que é difícil para você que teve uma vida, dependendo do contexto que você tenha tido, se você teve algum vício, alguma coisa, talvez seja mais difícil. Mas a gente sabe o caminho que a gente tem que traçar. Por isso que a Bíblia fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que quer dizer isso? Que quando você tem esse entendimento, a sua mente muda, você muda, tem mudança de mente. A partir do momento que você tem acesso a essa verdade, você tem que trilhar por esse caminho. Esse caminho é que vai te dar direção, vai te dar vida, vai te dar paz, amor e alegria, que são os frutos do Espírito. É esse nosso propósito. Conhecer a Jesus, ter relacionamento com Ele e viver nessa verdade. Cada dia que passa, nós vamos se tornando mais parecidos com Jesus. Então, a vida de um intelectual, eu acredito, ele até comentou que qualquer pessoa pode ser um intelectual para determinada área que você deseja executar para a glória de Deus. Então, você quer se especializar em alguma coisa, e isso vai ser para a glória de Deus, porque você está se dedicando a fazer aquilo, a entender daquilo, a estudar aquilo. Então é muito interessante. De certa forma, todo cristão é um intelectual, porque ele passa a vida inteira buscando a Deus, se relacionando com Deus, lendo livros que vão edificar, buscando conteúdo que vai fazer ele desenvolver e despertar e melhorar na sua vida no dia a dia. E o número 5 é propósito e comunicação. Ele falou como é importante uma pessoa intelectual desenvolver a sua comunicação. Por quê? Porque de nada adianta a gente ser muito bons em ler livros, em entender das coisas e não conseguir te transmitir isso para as pessoas. Uma das coisas que a gente precisa desenvolver é a comunicação justamente para isso, para a gente ter a habilidade de pregar o evangelho, a habilidade de ajudar as pessoas, de poder criar um texto bacana, de fazer um vídeo bacana, de conseguir acessar, conseguir transmitir essas coisas que a gente aprende para as pessoas, para elas terem essa mesma oportunidade que a gente tem de poder aprender no dia a dia. Eu gosto de ler todos os dias, gosto de estar sempre me dedicando, mas eu não tinha esse hábito de leitura. Depois que eu entendi como é importante, como a nossa mente vai expandindo, como a gente vai se desenvolvendo através da leitura, através de um curso online, eu comecei a me apaixonar por isso. Então, a comunicação faz total sentido. E lógico, porque, ele até comenta, porque todos os cristãos são chamados a serem intelectuais conforme a sua capacidade e conforme o que for adequado à obra e a qual foram chamados. Então, para concluir, é isso. Você foi chamado para ser um intelectual cristão, independente do que aconteça. O melhor de tudo é você dar o seu melhor, fazer aquilo que é possível para você. Sem ansiedade, sem preocupação, todos os dias tendo uma consistência, uma evolução. Eu acredito muito nisso. Se você todos os dias fazer um pouquinho, você vai, no final do ano, ter uma bola de neve que vai se acumulando. Beleza? Espero que tenham gostado desse vídeo.
Eu recomendo esse livro, eu vou deixar na descrição para vocês terem acesso a essa recomendação que eu dei. E eu vou trazendo outros livros. Se você quiser indicar um livro também, fica à vontade aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais.